Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel e eu sou do CPA, de Programa de Pós-Graduação em Administração do FMG, e junto com o professor que é do CEPCOM, Departamento de Contabilidade, a gente desenvolveu o trabalho Applying Time Series Models to Risk Management in the Cryptocurrency Market. Basicamente, a gente viu nesse trabalho que como a gente pode melhorar, através de modelos de séries temporais, a previsão de algumas métricas para gestão de risco, principalmente a questão do VAR, do Value at Risk, né? E do Expected Shortfall, que também alguns podem conhecer como VAR condicional. E aí a gente foi fazendo a partir das 10 maiores criptomoedas, a partir de 5 anos históricos, né? A gente foi tentar fazer essas modelagens Armagast para identificar quais seriam as melhores configurações de diversas variações dessas modelagens para a gente poder identificar uma melhor forma para realizar essa gestão de risco. Partindo então aqui para a nossa introdução, aqui eu queria mais destacar a questão dos diferenciais do nosso trabalho. Primeiramente, a gente fez uma análise exaustiva sobre os tipos de modelos GAST que a gente poderia fazer, através de 63 variações de modelagens dessa família, e a partir deles a gente foi construindo o VAR e o Expected Shortfall, e em seguida, indo até um pouco como diferencial da nossa pesquisa, a gente incluiu nas nossas modelagens também, através dessas mesmas 63 variações, duas variáveis externas: o índice de medo e ganância e também a relação de valor de mercado e valor realizado do mercado de criptomoedas. Sobre, então, destacando um pouco mais aqui a metodologia, que eu acho que seria mais interessante, a gente começou a coletar os dados a partir de maio de 2019 até maio de 2023, totalizando então 5 anos, né? E a gente pegou as 5 maiores criptomoedas existentes. No caso, foram o Bitcoin, o Ethereum, a Ripple, Dogecoin, Binance, Cardano, Tronix, Bitcoin Cash, Chainlink e Litecoin. Aqui é interessante só destacar que, como a gente está fazendo uma análise de séries temporais, não faria sentido incluir as stablecoins. Então a gente resolveu considerar as maiores criptomoedas que não estivessem vinculadas a algum tipo de ativo específico, seja ele ouro ou qualquer outro tipo de moeda, como acontece muito com o dólar, por exemplo. Esses dados foram coletados via Yahoo Finance e a gente utilizou o retorno logarítmico deles. Já as duas variáveis externas, nós conseguimos coletar eles diretamente dessa ferramenta Bayes Geometrics, que permite calcular em gráficos e depois exportar para Excel esses dois índices. E aí aqui, na nossa metodologia, a gente vai ver as variações que nós testamos. Primeiramente, a gente vai testar o GAST tradicional, na equação 3, e depois a gente vai passar para algumas variações deles, como, por exemplo, o GAST exponencial, depois o Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heterostochastic, que é o TGAST, o Asymmetric Power GAST, o Components Generalized GAST, depois o modelo GAST de Glosten, Johannatan e Runkley, e depois o GAST não linear condicional. É interessante também destacar algumas características específicas desses modelos, tá? Que alguns deles vão lidar melhor com questões de assimetria de retornos positivos e negativos, ou mesmo modelagens não lineares. Por isso que é interessante trabalhar com essas diferenças para a gente conseguir identificar quais de fato tiveram uma melhor previsão. E além disso, a gente também considerou alguns pressupostos diferentes da distribuição que os erros podem variar. Então aqui a gente vai considerar, por exemplo, a distribuição normal, a normal assimétrica, state student assimétrica, distribuição de erros generalizados assimétricos, normal inversa, hiperbólica generalizada e a distribuição de Johansson. E a gente utilizou
o software R para a gente fazer essas modificações. No caso aqui, para a gente ter alguma limitação, a gente limitou os parâmetros P, Q, R e M dos modelos Armagast para o intervalo de 0 e 2, excluindo, obviamente, os parâmetros quando todos equivalem a 0, que seria o modelo que considera apenas a média incondicional. E como nós queremos manter uma análise GAST e não só ARMA, também excluímos a configurações em que levaria apenas os parâmetros P e Q. Posteriormente, a partir dos 2.268 modelos que nós conseguimos criar, através de 80% da nossa amostra, a gente utilizou os parâmetros dos melhores modelos, que a gente utilizou para isso, o MAP, né? Para 20% fora da amostra. Então, a gente calculou o MAP e identificamos qual seria aqueles que minimizaram o nosso índice, que é a média absoluta de porcentagem de erros. E para isso, então, a gente utilizou as melhores modelagens para calcular o VAR e o Expected Shortfall. E aí, então, o que nós vemos nas primeiras conclusões? A gente vai ver que não existe, a princípio, uma modelagem clara para quais seriam os testes Armagast de modelagens melhores, nem mesmo qual seria a distribuição ou modelo GAST que melhor se adequaria. Isso daqui variou muito durante os nossos modelos, seja utilizando as nossas metodologias tradicionais, quanto depois quando a gente incluiu os regressores externos. E aí, depois a gente partiu para uma análise de sucesso e falha do VAR e do Expected Shortfall. Para simplificar, se a gente conseguiu ou não uma melhora da gestão de risco utilizando as variáveis externas, eu criei aqui essa tabela 7, que ela basicamente vai calcular a significância da diferença entre o VAR e o Expected Shortfall das distribuições. A gente vê que, de fato, no caso do Bitcoin, no caso da Ethereum, no caso da Ripple e no caso aqui do Dogo, apenas para o VAR, a gente, de fato, teve uma melhora de gestão de risco. Porém, vale a pena destacar que esse impacto, tirando aqui do Bitcoin, ele é maior para o VAR e não para o Expected Shortfall. Existem também alguns casos em que a inclusão de variáveis externas pioraram a gestão de risco, como foi o caso da Binance, o caso da Tronix, Bitcoin Cash e da Litecoin. Então, a nossa principal conclusão foi que, sim, é possível a gente conseguir melhorar o nosso modelo de previsão colocando variáveis externas, porém, não é homogêneo os resultados. Tem alguns casos em que as modelagens se beneficiam dessa variável externa e tem casos em que elas acabam sendo um pouco prejudicadas. De forma que talvez seja interessante trabalhar com outras medidas, além dos próprios retornos passados para calcular a gestão de risco, mas, pelo menos para as 4 maiores criptomoedas, fez sentido a inclusão dessas variáveis para melhorar a gestão de risco. Muito obrigado.